Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Shimahara. Eu sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador do webinar sobre sistemas hidráulicos em MATLAB e Simulink. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Thales do marketing e Fernanda da engenharia. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês podem também utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por voz. A apresentação terá a duração de aproximadamente 45 minutos, com cerca de 5 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários. Esse webinar será gravado e vocês receberão um link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Fique atento às nossas redes sociais, que em breve teremos mais eventos e também novos webinars. Ao final do webinar, peço que respondam a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela irá aparecer automaticamente assim que você finalizar o webinar. São apenas 6 questões, não tomará menos do que 1 minuto do seu tempo, mas é importante para saber a sua opinião, onde possamos melhorar os webinars e também buscar novos assuntos para serem apresentados. Então, vamos começar? Bom, nosso foco é sobre sistemas hidráulicos. Né? Então, quando a gente inicia em MATLAB, né, para não sei se muitos de vocês, né, MATLAB é uma ferramenta de computação técnica. Né? Então, muitas vezes na universidade você vê ele como uma ferramenta de manipulação numérica. Né? Então, além da manipulação numérica, eu consigo trabalhar com dados, gerar visualização, né? Mas o MATLAB ele é muito mais amplo do que apenas uma ferramenta numérica. Né? Eu tenho ferramentas para estatística, ferramentas para otimização, matemática simbólica, nossas lindas aulas de cálculo para quem é da engenharia ou da área de exatas. Né? E, inicialmente, também o MATLAB é um motor de funcionamento de todas as outras ferramentas de suporte. Né? Outra ferramenta muito aplicada, né, na área de engenharia é o Simulink. Simulink é um ambiente de modelamento, né? Eu consigo gerar simulação baseada em diagrama de blocos. Ele me permite gerar modelamento físico, modelamento de processamento de sinais, eventos, né? Eu consigo gerar código para ser embarcado. Né? Então, eu consigo gerar código, por exemplo, para microcontrolador. Então, desde o mais simples, que é um Arduino, até microcontroladores mais complexos, como Texas, Freescale, Renesas, né? Por exemplo. Né? Tem o suporte para FPGA, né? Então, Xilinx ou Altera, eu consigo gerar código a partir do modelo Simulink, né? E até código para PLC. Então, o MATLAB e o Simulink ele tem uma adoção ou um uso muito mais amplo do que a gente vê na universidade ou nos cursos aplicados. Né? Então, dentro do MATLAB, quem me permite essa gama de opções são as toolboxes.
Então, eu tenho lá o estatística e machine learning, eu tenho uma toolbox de deep learning, processamento de sinais, e até para quem quer fazer também matemática simbólica, eu tenho uma tool dedicada para isso. Nas simulações baseadas em Simulink, né, eu tenho o que nós chamamos de block sets. Eles me permitem o quê? Aumentar a gama de opções, então eu vou ter desenvolvimento de sistemas físicos, desenvolvimento baseado em sistemas de comunicação, né? 5G, por exemplo, agora, né? Daqui a algum próximo mês, provavelmente nós vamos ter uma nova versão do MATLAB, né? A nova atualização que vai ser a 2020A, né? Ela tem várias coisas bacanas, novas implementações, temos algumas toolboxes novas, né, muito legal, né? E essas ferramentas me geram um suporte adicional à gama de produtos que nós temos, né? Por exemplo, uma delas é o Simscape. O Simscape, ela me gera uma gama de possibilidade adicional ao MATLAB. Quando a gente pensa em modelo, né, desculpa a oscilação, é que eu estou abrindo uma outra página aqui também. Quando eu gero uma opção, né, de desenvolver dentro do MATLAB ou mesmo dentro do Simulink, tá? O que acontece? Eu tenho várias opções. Para quem é da área de exatas, uma delas é efetivar a equação diferencial ordinária, né? Então, eu gerar uma opção, né, de desenvolver toda a dinâmica matematicamente no MATLAB, através de uma equação, ou no Simulink, através do modelo, né? Então, se eu trabalho com MATLAB ou Simulink, por exemplo, né, eu posso modelar o meu sistema, né, eu posso pegar uma equação diferencial e aplicar uma função de transferência. Eu vou simplificar essa equação diferencial, né? Se eu quiser trabalhar um pouco mais no domínio da frequência, eu vou para a parte do estado-espaço, né? São simplificações da equação diferencial ordinária. Então, eu posso trabalhar com a dinâmica tanto no MATLAB quanto no Simulink, né? Então, essas equações da dinâmica, elas são resolvidas por solvers numéricos, que são, se vocês são da área de exatas, vocês vão lembrar nas aulas de equações diferenciais ordinárias, método de Rudd-Coulter, Dorman-Price, Euler, né? Então, esses métodos matemáticos nos auxiliam a resolver os problemas da dinâmica e o MATLAB possui esses solvers por trás, né? Ele que vai me dar esse suporte para a realização dessa simulação. O que acontece? Em algumas das situações, né, alguns sistemas possuem equacionamentos muito complexos, né? Então, a ideia é simplificar. Então, o que a Metrix pensou, né? Os usuários começaram a falar assim, poxa, MATLAB, Simulink é muito bacana, mas eu tenho que modelar tudo, né? Então, se eu tenho um motor elétrico, né, eu tenho que modelar todo o motor elétrico. Em algumas situações, eu só quero ser um usuário. Eu não me importo com a dinâmica do motor. Em algumas situações, eu quero, como é a situação de agora, modelar alguma coisa baseada em fluidos, né? Anteriormente, o Simscape Fluids se chamava Simscape Hydraulics, né? O que ocorreu? Ele mudou para Fluids porque ele é muito mais amplo. Porque agora eu posso trabalhar tanto com pneumática, né, quanto também
trabalhar com alguns sistemas de refrigeração, né? Então, é, ele me permite ter essas ambiguidades. Então, ele mudou para fluidos. Simscape Driveline, que vai trabalhar com sistemas de rotação, né? E o Multibody, que vai trabalhar com sistemas mecânicos. Tá? Então, a ideia desses produtos, principalmente, é facilitar a forma como eu desenvolvo dentro do Simulink. Então, o elétrico vai me fornecer elementos como semicondutores, motores, sensores, lógica. No Fluids, eu vou ter a força hidráulica, atuadores, eu vou poder trabalhar com aquecimento e resfriamento do componente, o transporte do fluido, né? Driveline, engrenagens, motores, embreagens e multibody, que são dinâmicas tridimensionais, análise de força, corpos. Tá? Tudo isso embaixo de um produto principal, né, que é o Simscape. Né? Ele controla cerca de 10 domínios em meios de linguagem de modelamento físico. Né? Então, o que acontece? MATLAB Simulink ele é adimensional. A dimensão dele vai ser baseado na equação ou no cálculo que você está aplicando no modelo durante o desenvolvimento. Simscape ele já possui dimensão. Então, se, por exemplo, eu trabalho com fluidos, eu vou trabalhar com pressão, eu vou poder usar bar, Pascal, né, de acordo com a sua necessidade. Tá? Vou poder ver deslocamentos em metros, isso eu vou definir durante o meu modelamento, na posição do bloco, correto? Então, como que ele funciona? Dentro do Simulink, se eu venho aqui na minha biblioteca, aqui, eu vou ter aqui Simscape, ó, vocês podem ver que ele está aqui. Vou abrir a árvore. Eu tenho as bibliotecas fundamentais, ou seja, se eu apenas adquirir o Simscape, né, sem nenhuma biblioteca funcional, como é o elétrico, ou fluidos, ou multibody, né, eu vou ter elementos básicos, por exemplo, de elétrica, né, então elementos elétricos lá, diodos, capacitores, switches, né, em termos de sensores, eu vou ter com medidores de corrente, medidor de voltagem e fontes, né, de voltagem. Tá? Se eu venho aqui na hidráulica, que é o nosso caso, eu vou ter elementos simples, né, que são os orifícios, a câmara hidráulica, né, vou ter sensores para medir fluxo, pressão, né, fontes hidráulicas e alguns que é o quê? Eu poder customizar o meu fluido. Né? Então, eu trabalho com óleo, outro vai trabalhar com água, ou eu vou trabalhar com gasolina. Né? Eu posso especificar isso dentro do bloco. Né? Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui uma dimensão, quilograma por metro cúbico. Né? Coisa que no MATLAB, enquanto você está desenvolvendo, você como desenvolvedor tem que saber. Tá? E aqui eu já posso pegar valores dimensionais. Né? E ele vai tratar isso. Uma coisa interessante no Simscape Foundation ou na biblioteca básica, eu posso olhar o código que ele foi customizado para propagar o valor do componente. A ideia nesse bloco mas eu preciso ter mais parâmetros de fluido do que eu tenho dentro do bloco. Então a ideia é que aqui você possa colocar outros parâmetros, né, e poder trabalhar com uma especificidade maior dentro do seu modelo. Tá? Então você vai poder aumentar a capacidade do modelo de fluidos, no caso deste bloco aqui. Tá? Então, o que acontece? MATLAB ele não é uma ferramentinha, ou os toolbox não é uma ferramenta engessada. Mas ele só tem isso aqui. Né? Não, você pode pegar alguns códigos, pegar alguns blocos e também
aumentar a capacidade dele, especificar ele para um problema que é o seu caso, beleza? Então, se eu venho aqui, esse é o Foundation, mas se eu vou nas bibliotecas de hidráulica, por exemplo, fluidos aqui, né, eu vou ter muito mais referência. Então, ó, vou ter um atuador de duplação, eu vou ter câmeras de calor, né, ou de resfriamento, se for o caso, né. Vou poder definir tanques, né, se eu estou trabalhando com gás, então no caso pneumáticos, né, turbos, válvulas e orifícios, né. Se eu quero trabalhar com a parte termal, né, eu vou ter atuadores que me geram esse feedback, né. Então, dutos, né, então se eu quero trabalhar, mas eu estou perdendo pressão devido ao comprimento do duto, vamos comprovar se isso realmente está ocorrendo, né? Então, essas bibliotecas adicionais me geram essa capacidade funcional adicional, beleza? Bom, vamos lá. Né? Uma outra coisa interessante. Essa aqui é a minha página do GitHub. Então, alguns dos modelos que eu vou mostrar aqui, eles estão nessa página. Então, você pode ir lá e baixar. Né? Para quem não conhece o GitHub, ele é uma ferramenta para o pessoal de desenvolvimento de software. Né? Ele serve para você gerar desenvolvimento contributivo, ou eu estou trabalhando num determinado componente, a Fernanda, que é minha amiga, ela está transformando está aplicando outra aplicação, né? Então o Thales está colocando no bate-papo o caminho do GitHub, tá? A ideia é ser trabalhar no modo de desenvolvimento colaborativo, né? Então, ao invés de eu ter que mandar a minha versão para a Fernanda para ela poder testar a minha parte, né? Todo o modelo ele fica fixo num único lugar, que a gente chama de repositório, né? Então você pode fazer atualizações e essa atualização ele vai sendo documentado, beleza? Então a ideia é que ele seja contributivo. Então dentro do Simulink atualmente eu tenho o que a gente chama de Simulink Project. Né? Esse aqui é o Simulink Project, né? Então a ideia é que eu configure, né, todo o meu caminho para o meu repositório Git. Então vocês podem ver, ó, a integração é com o Git, neste endereço que o Thales passou aí para vocês. Tá? Então vocês vão poder ou clonar ou fazer download dos arquivos na sua máquina local. Tá? Então toda vez que eu faço uma mudança nesse meu modelo, por exemplo, ele não vai estar verdinho, né? Ele vai estar meio branco aqui, tá? E eu tenho que dar um push, né? Para que ele suba essa nova versão e essas versões fiquem atualizadas dentro do sistema, né? Então, o que está acontecendo? O MATLAB Simulink está ampliando a sua gama de opção, né? Para que realmente você consiga fazer um desenvolvimento colaborativo, tá? Então, a gente não vai ter divergência de tipo de aplicação. Né? Então, eu não estou trabalhando com a versão 1, o Fernando está trabalhando com a versão 2, quando a gente vai fazer reunião de fechamento, os resultados não batem. Né? Então, essa é uma forma de você minimizar este impacto. Tá? A ideia do desenvolvimento baseado em model-based design ou baseado em modelo, né, ele nos auxilia da seguinte forma: eu poder fazer verificação e validação contínua. Então, desde do nível de requisito, né,
Então, saber qual que foi definido pelo meu cliente ou aquilo que eu quero entregar, tá? Como que eu vou gerar a simulação para poder verificar se eu estou dentro do requisito, né? Poder aplicar resultado que venha de outros componentes, ou sejam elementos finitos, ou se eu estou trabalhando com elétrica ou eletrônica, eu poder colocar a informação desses outros sistemas para dentro da minha simulação, né? E também poder gerar uma implementação, seja ele um software embarcado no microcontrolador, ou seja no hardware in the loop para validação de componente. Tá? E integração em teste. Então a ideia é que se alguma coisa ocorreu errado durante o teste, tá? Eu possa voltar e gerar verificação contínua. Tudo bem? Vamos lá. A ideia dos modelos físicos, né, é eu poder maximizar a tarefa de validação de sistemas. Então, eu poder automatizar um sistema de testes, validar um componente, né? Então, e a partir de um controle que eu atribuí a isso, poder gerar um embarque. Então, a grande sacada é poder gerar domínios da elétrica, do driveline, ou seja, engrenagens, motores, multicorpos e fluidos. Então, o sistema hidráulico é um conjunto de elementos físicos onde eu estou aplicando um fluido especificamente, né? Então, basicamente é transferência de energia. O foco de sistemas hidráulicos é transferir energia, né? Então, você aplicar uma determinada força e obter o dobro ou o triplo lá do outro lado, correto? Se alguém tiver alguma dúvida sobre sistemas hidráulicos, depois pode me mandar um e-mail, eu tento gerar algum material para suportar vocês, tá? Então, qual que é a ideia dentro do Simscape, né? Eu poder simular sistemas físicos ou efetuar as análises de transporte desses fluidos, pode ser líquido, gás ou multifásico, ou seja, os dois tipos, né? Tanto líquido quanto gás no mesmo ambiente, tá? Então, a ideia é que eu consiga otimizar esse funcionamento e obter ou uma lógica ou uma análise sem ter que ir para uma bancada de teste e ficar no erro e acerto, tá? Não que não seja válido, porque em algum momento você vai ter que montar aquele componente, correto? Mas a ideia é que você consiga ter uma ideia de funcionamento e limitações de uso antes de ir para uma validação física, correto? Porque se alguém já trabalhou com laboratório de hidráulica, se você coloca pressão demais num componente e por algum motivo a válvula não gera o escape suficiente, é óleo voando para tudo quanto é lado, certo? Eu não sei se alguém já fez Senai, mas a ideia da sacanagem básica era você tapar algum orifício e gerar uma explosão hidráulica, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um atuador hidráulico, né? Então vocês podem ver que à esquerda eu tenho um motor, certo? Que vai acionar uma válvula hidráulica. Aqui eu tenho a válvula de alívio, né? Eu tenho uma unidade de controle que pode ser um CLP, pode ser um microcontrolador, né? E o autuador que vai manipular um cilindro hidráulico. Neste caso ele vai deslocar uma massa, eu tenho um amortecimento e um baseado em amortecedor de mola, tá? Então, o que acontece? Quando eu aciono o motor, eu quero deslocar o cilindro, né? Eu vou ter uma válvula aqui, ele vai acionar essa via e vai descarregar a pressão, né? Ou o líquido, tá? E esse cilindro ele vai se deslocar. Quando eu quero retrair o meu pistão, né? A ideia é que o líquido inserido aqui dentro, né? Ele comece a sair
e a válvula vai gerar o alívio e isso aqui vai retornar para o componente. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui a situação. No último webinar, eu foquei em construir esse componente etapa por etapa, tá? Então, se o foco desse aqui não vai ser isso, então a ideia também é eu poder aumentar um pouco a gama do que o Hydraulics pode fazer, o que ele pode gerar para você, né? Então, este é um modelo simples, né? Ele está pronto lá dentro do meu Git. Se alguém perdeu a execução deste modelo, você pode entrar lá na página do OpenCAD no YouTube e procurar o Sim Hydraulics, o último webinar de Sim Fluids, de sistemas hidráulicos, tá? E eu mostro toda a construção pedaço por pedaço, arrastando todos os componentes, né? Então, aqui eu tenho o autuador, né? Aqui eu tenho a fonte hidráulica e aqui eu tenho o meu fluido hidráulico, né? Então, o que esse carinha faz? Eu tenho aqui a função que vai atrelar o solver a este componente, né? Eu tenho aqui uma válvula de posição, certo? Então, aqui, ó, minha válvula direcional, né? Lembra no slide? Não, né? Peraí. Aqui, tá? Minha válvula direcional e meu cilindro atuador, correto? Então, dentro do modelo Simulink, opa, né? A mesma coisa. Eu tenho aqui minha válvula, 3 vias, e meu cilindro hidráulico. Aqui a massa e aqui o sistema amortecedor, né? E esse scopezinho aqui me dá o deslocamento do pistão, correto? Então, o que acontece? Eu posso rodar a minha simulação. Quem está resolvendo isso aqui por trás são o solver numérico, então são esse FX aqui, que está aqui. Ele está aprendendo a resolução do solver para resolver essa equação física. Vou abrir o scope aqui. Então, no período de 10 segundos, este é o deslocamento do meu pistão. Ele indo e voltando nesse sentido. Tá? Então, o que isso nos ajuda? Eu falo assim, poxa, me ajuda quando eu for no laboratório eu montar o meu experimento, né? Eu ter uma visão de execução do meu sistema hidráulico, né? Então, existem outros softwares que fazem a mesma aplicação, tá? Só que o que acontece é que em algumas situações ele só faz isso. Eu só faço o componente hidráulico, por exemplo. Ah, mas e se eu quiser testar outras variações de sinais, outros tipos de execução, né? Então, um outro modelo em cima desse tipo de execução é este aqui, por exemplo. É o mesmo modelo, certo? Só que neste caso eu removi, né, o sistema massa-mola, né, o amortecimento. Tá? Então eu removi aqui o amortecimento, certo? Eu vou ver os deslocamentos nas duas câmeras, correto? E aqui, ó, esse é o meu seno que eu estava fazendo antes. Então vamos lá, rodar.
como eu tirei o sistema de amortecimento massa-mola, ele deu uma propagação um pouquinho maior, correto? Tá? E aqui, se a gente entrar aqui o sinal, opa, é o sinal que eu estou aplicando no meu sistema, na minha válvula, no meu acionador, correto? Como se fosse a solenoide. E eu posso vir aqui também e gerar um sistema de onda quadrada. Então eu venho aqui, este é o meu sinal, correto? É um somatório. E o meu resultante cadê? Aqui. Então, o que, que o modelamento ou a simulação me permite? Ela vai me permitir executar sistemas ou variações que sejam de risco, por exemplo, ao pistão, ao cilindro ou à válvula. Né? Ela pode me possibilitar uma gama de aplicação muito maior. Né? Então, ele vai me ajudar a gerar robustez no meu desenvolvimento, certo? Então, vocês podem trabalhar nesse sentido, para quem é simplesmente apenas hidráulico, né? Ou, se a gente ver um outro exemplo, esta é uma aplicação de uma pá carregadeira, né? Então, vocês podem ver que eu tenho um misto de aplicação, então aqui eu tenho um cilindro hidráulico, todos os componentes hidráulicos estão aqui, né? E, e eu tenho conexões dos corpos, que é o multibore que está fazendo isso. Né? Então eu tenho dois cilindros hidráulicos, né, atuando para gerar o deslocamento dos componentes aqui. Então, a ideia é que eu faça simulação, né, evitando, por exemplo, falha de deslocamento, problema de sobrecurso de posicionamento de pistão, né, todas as coisas que eu todo tipo de falha que seria mais complexo se eu fizesse manualmente ou que poderia ser perigoso se eu fizesse mecanicamente, correto? Então, deixa eu dar só um minutinho. Deixa eu fechar algumas coisas aqui só para dar uma. Enfim. Este é o modelo, tá? Então, é você poder obter essa visualização desses componentes, né? Então, a ideia é que eu consiga simular esse deslocamento. Eu tenho algumas saídas que são o deslocamento, a força. Opa, 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 cadê? Né? Provavelmente, durante a execução da simulação,
alguns de vocês tiveram um delay, né? Mas a ideia é que dentro do CMechanics eu tenho este visualizador onde ele me mostra os componentes e aqui são as junções, né? De posicionamento de cada bloco ou centro de gravidade, né? Então, durante o deslocamento, vocês podem ver aqui qual que é a força aplicada no cilindro e qual que é o deslocamento e a velocidade aplicada. Então, qual que é a ideia? Eu modelar uma carga mecânica aplicada num cilindro hidráulico, né? Então, eu posso gerar variações dessa aplicação, né? E poder obter um resultado de comparação. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, somente, eu vou dar um log aqui na força, tá? Eu só vou rodar novamente só para obter um resultado. Eu sei que a visão para vocês está meio complicada, mas se vocês notarem aqui, ó, quando eu estou realçando o sinal, vocês podem ver que tem um sinalzinho que parece uma conexão de Wi-Fi, bem aqui, tá? Outra coisa que apareceu também, se vocês olharem aqui, o meu Data Inspector, ele mudou de cor, né? Ou seja, ele logou uma informação, ou seja, durante a minha simulação, ele capturou uma informação. Qual que era uma problemática é, no Simulink anteriormente? Como que eu consigo comparar um valor que eu mudei numa segunda simulação, né? Como que eu faço isso, tá? Então, a Metrix gerou o Data Inspector e eu consigo logar sinais e poder fazer comparativos posteriormente. Então, eu posso vir aqui, vamos ver se eu mudar aqui a amplitude. Vamos chutar um 10 aqui. Apply, ok. Vou rodar novamente a simulação. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Esta é a rodada 2 e esta é a rodada 1. Então, para a gente poder comparar, eu vou escolher mudar de cor. Ó, sei que está complicado, mas ó, quando eu estava em... Mudei para 10, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, vamos lá. Se eu tirar isso aqui, ó. Essa é a primeira rodada com amplitude de 1. Agora, eu aumentei a amplitude do meu sinal. Ó, eu tenho um deslocamento para baixo. Ó, primeiro, vocês podem ver que ele está positivo. Então, se eu tirar aqui, se escolher simplesmente só, opa, tirar a primeira rodada, tirar a segunda, opa, está negativo. Não posso aplicar 10. Tá? Então, essas são alternativas que o Simulink gerou, são novas, são inovações, né, que muita gente não conhece. Então, a problemática é como que eu sei qual que é a diferença do primeira rodada com a segunda? E o Data Inspector me gera isso agora. Tá? Então, eu consigo ter variantes, então eu consigo validar ele com vários cenários, com várias variações e poder ter uma visão assim, nossa, esse valor é ótimo, esse valor não é tão bom assim, certo? Legal, né?
Quais são as outras possibilidades também? Eu tenho aqui um outro modelo, né? Então, ele é um atuador para uma broca. Para quem conhece broca subterrânea, eu tenho a broca, ele auto-age, ou ele tem uma pressão controlada de movimento. Tá? Então, ele usa uma bomba hidráulica, né? E controla esse posicionamento baseado na movimentação dessa válvula, correto? O que acontece? Não é simplesmente uma broca que ele desce em vertical, né? É, em algumas situações, brocas submersas, ele tem deslocamento lateral, né? Então, ele pode se meio que mover, né, em determinada direção que o operador quiser colocar. Dentro desse modelo aqui, você pode ver, tem o cilindro, as válvulas, a bomba, o fluido, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma lógica de controle da válvula. Esta lógica aqui é uma lógica baseada em state flow, uma lógica baseada em estados, né? Então, o ciclo de controle da válvula se inicia aqui, que é um retorno rápido, né? Se isto for verdadeiro, ele vai ativar a, a escavação, né? Ou se acontecer alguma coisa, ele também pode gerar um retorno rápido, né? Então, eu tenho uma lógica aqui que faz o quê? Ele ter uma escavação fina, ele parar o reverso, ou ele poder reagir, ou gerar uma escavação e até mesmo parar, né? Então, é diferente um pouco da lógica semântica. Então, se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, faça aquilo, né? Toda essa lógica semântica eu tenho aqui, só que o state flow me permite uma visualização. Então, quando eu rodo o meu modelo, vocês vão ver que esse ciclo ele vai ser ativado de acordo com as regras do modelo, né, ou os parâmetros do modelo. Né, lá, foi para course, fast return, né? Eu consigo visualizar em que momento da lógica se encontra a minha lógica de controle. Então, durante o meu desenvolvimento daquela lógica, eu estou conseguindo ver o que está acontecendo no meu sistema. Tá? Então, durante a simulação, ele vai me permitir, putz, eu montei uma lógica, mas ela nunca vai ser acionada. Né? Então, a ideia é você também otimizar essa construção lógica, certo? O que o Simulink também me permite, se você tiver as ferramentas corretas, eu consigo gerar código ou C, ou seja, para ser embarcado no microcontrolador, ou, por exemplo, como é muito aplicado em sistemas hidráulicos, código PLC. Então, inicialmente, se eu não tenho nenhum IDE, pode ser Siemens, pode ser Rockwell ou Emerson, né? Se eu não tiver nenhum dessas IDEs, ele vai me gerar um formato estruturado que é o CLP Open. Tá? Então você pode puxar essa estrutura, esse código estruturado para dentro do seu IDE de automação e gerar continuar a programação dentro do seu sistema CLP. Então, por exemplo, se eu gero um código baseado nesse subsistema, tá? Eu já gerei um aqui, só para vocês, para a gente ter uma ideia. Né? No meu caso, eu não tenho nenhuma IDE, Rockwell, então eu gerei um código estruturado CodeSys, nesse caso CodeSys, tá? Lá no último slide tem a norma, IEC alguma coisa, né? Mas vocês podem ver que ele é um código baseado em CLP. Então,
Ah, mas onde é que ele está, né? Então eu consigo saber onde que cada parte está, no caso que eu estou no chart, ou seja, na lógica, né? E ele simplesmente gerou o código para mim. Se eu clicar aqui, ó, nesse hyperlink, ó, estou nessa posição inicial aqui, né? Isso é muito legal também porque quando você pega um código CLP estruturado de outra pessoa, você tem que ficar escavando, ou tem que ficar testando para saber onde é que essa pessoa gerou o código, né? E dentro aqui do report eu consigo saber onde que está, onde é que está essa transição aqui de posição maior ou igual a meio. Eu clico aqui, ó, eu estou bem aqui, tá? Isso é legal. Rastreabilidade, você saber onde que você está e aonde que ela consiste dentro do modelo, né? Então esse é o ganho também que eu tenho dentro de funcionalidade, aplicando Sim Hydraulics e o conjunto de ferramentas Metrics, tá? Eu tenho ganhos com isso, tá? Então a ideia também é que você possa construir simuladores, como é o caso desse trator, né? Então vocês podem ver que eu tenho componentes. Este trator é isso aqui, é um amontoado de componente, né? Dentro de um hardware de simulação. Então os componentes reais do trator, né? Estão entendendo que ele está acoplado num trator de verdade. Só que tudo isso aqui é simulação aqui dentro, né? Então motor, vocês podem ver que é só eletrônica. O motor não está aqui. Tá? Então eu tenho um modelo que simula o motor. Tá? Então a ideia também é que você consiga gerar simuladores ou gerar aplicações. Então antes de você ir para validar no sistema real, poder simular isso virtualmente. Tá? A ideia é que você consiga fazer validar coisas que seriam inseguras em ambiente real ou num protótipo real, certo? Tá? Então, alguns exemplos que você também pode aplicar com o Sun Hydraulics. Fazer análise de processamento de sinais, você poder aplicar domínio do tempo, aplicar filtros, né? Porque normalmente sistemas hidráulicos acarretam muito ruído durante a execução do sistema, então você pode filtrar e gerar essa análise. Por que isso também? Porque eu vou precisar filtrar uma parte dos sinais, porque sistemas hidráulicos trabalham no domínio do tempo, né, séries temporais, né, e eu posso aplicar, por exemplo, estatística em machine learning, principalmente em machine learning, para tentar gerar uma classificação, para eu tentar detectar uma falha que está ocorrendo no meu sistema hidráulico, né, poder gerar uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade, poder também aplicar o toolbox de manutenção preditiva, então poder analisar o componente e tentar descobrir que ele vai falhar antes de quebrar, por exemplo, e ter um efeito catastrófico. Pensa isso numa prensa, né? Você tem uma quebra hidráulica durante uma montagem, por exemplo. Pode danificar o estampo, você pode danificar o braço, você pode danificar diversos outros componentes junto, né? Otimização, eu posso tentar, dentro de variáveis ou parâmetros restritivos, tentar localizar qual que é o melhor parâmetro para funcionamento do meu sistema hidráulico, né? Ou se você parar também aplica controles, qual que seria o PID adequado para o meu sistema, né, de uso do sistema. E, como eu falei, gerar código para ser CLP. Então, no caso, desculpa a norma ali, IEC 61131, né? Ou um diagrama ladder, né? Se você não tem nada, o Simulink Coder vai gerar um PLC Open, um XML que você pode importar para os IDS. Tanto o Siemens ou Rockwell, ele é um standard, tá? Que você vai poder aplicar, certo? Novamente,
os arquivos estão lá na minha página do GitHub, tá? Fica à vontade de estar clonando, ou download, ou adicionando coisas também, né? Então, é colaborativo, né? Para quem é de universidade, pode acessar a parte de academia, então tem alguns tutoriais que são gratuitos, né? De MATLAB, de Simulink. Existem exemplos de assistir ou aulas baseadas em projetos, onde você aplica MATLAB e Simulink, tá? É, fica à vontade de estar acessando esse arquivo, tá? E, e nos contatando. Vou deixar aberto aqui para dúvidas, dar uma olhada aqui nas dúvidas, só um minutinho, vai ter um minuto de silêncio aqui. Bom, temos algumas perguntas. PLC, né? No caso, tem uma pergunta aqui da Luciana, se existe um bloco PLC. Especificamente não existe um bloco, tá? A ideia é que o PLC, né, ele é esta parte aqui, tá? Este comando aqui, esta lógica aqui, tá? Então, em vez de ser valve control, então eu posso vir aqui, ó, só para eu posso vir aqui para identificar, opa, PLC valve control. Então, para quem está desenvolvendo, ele vai saber, ó, isso aqui é a lógica que está dentro do meu PLC, tá? Então, não é mandatório que você mantenha todos os nomes que estão no bloco padrão, né? Então, você mesmo pode alterar os nomes e colocar ele correspondente à sua necessidade, correto? Quando a gente fala de PLC, eles são sistemas Fabris, né? São já sistemas pré-determinados, tá? Então ele é um microcontrolador programado lá dentro e ele vai executar a lógica programática que está lá dentro, como é o caso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o código, né? Ele vai fazer essa lógica programática dentro do CLP, correto? Se eu pensar em termos de PLC, PLC é uma coisa, Arduino é outra. Arduino vai me gerar lógica, código genérico C, tá? C++, tá? E PLC é linguagem estruturada, né? São funcionalidades diferentes. O que vai acontecer é que sim, o Arduino pode fazer a operação de um CLP como se fosse um microcontrolador, certo? Não tem problema nenhum, beleza? Luciana, sim, você pode usar PLC Unitronics. O que vai acontecer, ao invés de eu gerar um código dedicado, né, você vai ter que gerar o código estruturado e importar para a IDE da Unitronics. Tá? Se de repente a Unitronics gera algum outro suporte Emerson, alguma coisa assim, beleza, certo? Michele, o Simscape Fluids, né? MATLAB, ele é um motorzinho. Simulink, Toolbox e Blockset, eles são adicionais. Então, durante a sua compra, você tem que especificar que você quer trabalhar com hidráulica ou fluidos, tá? Se você tem alguma, está numa instituição, entre em contato aqui com o OpenCard ou manda um e-mail para mim que eu indico o pessoal aqui de vendas. Nós temos um programa que se chama CWL, né? E ele pode ser interessante para sua instituição, tá? Beleza? Uh, Luiz Mauro, beleza? Bom dia, amigo. Sim, eu consigo gerar código C para Freescale, KL25Z, né? Então, por exemplo, dentro dos suportes,
Deixa eu abrir aqui só um minutinho, por favor. Aqui, né? Uma dos suportes de geração de código automático a partir de modelo Simulink é para o KL25Z. A grande sacada é que dentro dos blocos, dos conjuntos de blocos, eu vou ter suporte direto para essa ferramenta. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho instalado aqui no meu. Não, eu não tenho, mas ó, se por exemplo STM32, por exemplo, Discovery, ou se eu tenho suporte para Arduino. Então a ideia é que eu já direcione as portas, né, e eu gere código para ser embarcado, tá? Diretamente ou para o KL, ou para o Arduino, ou para o STM32, como eu mostrei para vocês. Deixa eu ver. Acho que está as perguntas aqui. Perguntas. Abinoa. Abinoa, eu não sei se você está falando de subestação elétrica, né, sistemas de potência, tá? Se for o caso, sim, tá? Você consegue simular subestações elétricas. Então, se eu venho aqui também novamente nas bibliotecas, né, o inicial do Simscape Electrical foi sistemas de potência, né? Então, eu tenho como hoje, deixa eu abrir aqui a biblioteca. Ela cresceu muito nas últimas versões. Então, por exemplo, sistemas especializados, né? Então, drives elétricos ou, por exemplo, aqui transformadores, ó, trifásicos. Se você está pensando em termos de renováveis, simular um fotovoltaico ou uma turbina de vento, tá? O Simscape elétrico ele me gera essa capacidade, tá? Então eu consigo simular desde da subestação até todo a linha do grid, né? Com carregamento, sem carregamento, sem problema nenhum, tá? Então esse também era o foco e agora também ele está indo para powertrain elétrico, né? Então são sistemas de bateria. Então quando eu venho aqui, cadê? Sources, ó, voltagem trifásica, que é o seu caso, né? Ou célula solar, né? Todas aqui, no caso, ou sistemas de bateria, né? Então eu posso simular tanto o grid sistema renovável quanto o grid normal, né? Então isso aqui é o esquema de bateria, né? E eu tenho blocos dedicados a isso. Beleza? Bom, novamente, o pessoal da Metrix tem os on-ramp, para quem não conhece MATLAB, Simulink, tem alguns on-ramp que são treinamentos online básicos de uso de MATLAB, Simulink e até Deep Learning, né? São gratuitos e são bastante instrutivos, né? Fica à vontade de estar acessando ou contatando a mim ou algum pessoal aqui do OpenCAD, tá? Também temos o OpenCAD University, temos alguns cursos gratuitos, como é o caso de Model Based Design. Eu falei de Model Based Design bem por cima, mas você quer ter mais conhecimento, fica à vontade de estar acessando, é um curso gratuito, né? E eu agradeço a quem puder acessar e poder fazer o curso também, tá?
Obrigado em nome da equipe OpenCAD. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Fique atento aos novos webinars que divulgaremos por e-mail e redes sociais. Acompanhe a OpenCAD no Facebook e LinkedIn para ficar por dentro da programação, né? Aproveito também para convidá-los a subscreverem no nosso canal do YouTube. Então, o conteúdo deste webinar com os outros também podem trabalhar, né, nesse conteúdo, e vocês também vão poder acessar posteriormente, tá? Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos revê-los novamente em outros webinars e eventos. Obrigado, bom dia a todos.